que nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, uma consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação vem por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também sereis na consolação. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela nos fala sobre o sofrimento de Paulo. A palavra diz que Paulo, ele passou por muitas aflições por amor à igreja. E ele suportou muita coisa por amor à igreja. E com isso, o sofrimento que caiu sobre Jesus, agora caía sobre Paulo. E aquilo que Jesus passou, a palavra aqui diz que agora esse sofrimento iria transbordar sobre a vida de Paulo. Porque ele precisava continuar o seu chamado, o chamado que começou em Jesus. Ele precisava carregar esse fardo. Ele precisava carregar esse sofrimento, não por amor à sua vida. Pois ele disse que o viver para ele era Cristo e o morrer era ganho e lucro. Então a vida dele só fazia sentido nessa terra se fosse para viver pela igreja, se fosse para viver para Cristo, se fosse para viver dentro da direção e da presença de Deus. Porque se fosse para sair dessa vontade, desse ministério, desse chamado tão farto, ele preferia que Jesus o levasse. Porque nessa terra ele não tinha mais prazer em nada, senão servir a Jesus. Então a palavra diz no verso 5 que ele fala que como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a consolação ela vem por meio de Cristo. Então isso ensina que viver para Cristo e em Cristo é aceitar o peso das tribulações. Não há como a gente servir, não há como a gente cumprir o nosso chamado, não há como a gente andar na vontade de Deus sem que as tribulações elas também venham fazer parte da nossa vida. Porque as tribulações vindas através do chamado, através da vontade de Deus, ela tem um propósito, ela tem, aleluias, uma vontade sobre a sua vida. E ela não vem para te derrubar. Porque Paulo ele disse o quê? Quando penso que eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus, ele vai transportar e se aperfeiçoar enquanto eu sou fraco. É das minhas fraquezas que o poder de
Deus, ele se aperfeiçoa sobre a vida. Aleluia. Então, essa noite, o Espírito Santo, ele toca no seu coração para dizer que é nos momentos mais difíceis que você tem que se alegrar. Parece ser difícil entender isso, mas o Espírito Santo ensina. É nos momentos mais difíceis que você tem que ser cheio do Espírito. É nos momentos mais difíceis que eu me revelo na sua vida. É nos momentos mais difíceis que eu me aperfeiçoo. É nos momentos mais difíceis que eu te encho da minha presença. É nesse momento difícil que quando você passa, que o Espírito Santo está te aperfeiçoando, está te despertando, está te encorajando, está te trazendo para o centro da vontade que Ele quer. Aleluia! Glória a Deus. Então foi assim com Paulo, com essa palavra, meus irmãos. Aleluia! O sofrimento que Paulo passava, aleluia, dentro da prisão. Glória! O sofrimento que Paulo passava, através das chibatadas que ele levava, ele estava dentro de um cárcere, ele não tinha ninguém, ele não tinha família, ele não tinha filhos, ele não tinha esposa, ele estava lá sozinho, nem a igreja poderia fazer nada por ele, mas foi dentro da prisão, aonde Deus encheu Paulo do Espírito Santo. Glória a Deus! Foi lá dentro, sem ninguém, cheio de feridas, sendo humilhado, a qualquer momento poderia ser morto, mas ele não estava ligando para isso, porque a base dele era o Espírito Santo que naquelas madrugadas, o seu medo entrava dentro daquela prisão e consolava o coração de Paulo, enchia ele do Espírito Santo, dava mais um dia de graça sobre a sua vida e ele tomava coragem para continuar o seu chamado, continuar o seu ministério e continuar a vontade de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Então o Espírito Santo te consola nessa tarde, dizendo: é nesse momento mais difícil que eu vou te encher. É nesse momento mais difícil que eu vou transportar o meu Espírito sobre a sua vida. É nesse momento mais difícil que você está sendo cuidado, zelado, guardado pelo meu Espírito Santo sobre a tua vida. É no momento mais difícil. Aleluia! Glória a Deus! Então, às vezes, o sofrimento é necessário. A gente pode até não entender. Mas, às vezes, a dor, o caminho da dor, o caminho do sofrimento é uma bênção para a nossa vida. Às vezes, atrás desse sofrimento, vem o livramento. Atrás desse sofrimento, vem uma bênção. Atrás desse sofrimento, venha os céus se abrir sobre a sua vida e às vezes você não está entendendo o trabalhar de Deus. Porque há lições como ensina, há lições na vida que só o sofrimento traz, que nenhuma bênção na sua vida vai trazer. Há lições e aprendizados que a pessoa mais abençoada no mundo não vai conseguir ser revelado por Deus na sua vida, e é no sofrimento que Deus se revela. Que Deus ele mostre o caminho, a direção, a sua vontade, o seu querer. E você quer sair do sofrimento, Deus não, eu quero lhe ensinar dentro do sofrimento. Dentro desse aperto, dentro dessa luta, é onde você vai aprender a lutar comigo. Não é fora. Porque Paulo ele abriu mão de tudo que ele tinha. Era o homem da lei, era o homem abençoado. Mas ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver a bênção do sofrimento. Aleluia! Ele não tinha nada material, mas foi para Pedro que Deus disse: aleluia! O que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia! Tu terás a chave do céu, apacenta minhas ovelhas. Não serás mais
de peixes, mas serás pescador de homens. Então você pode, aleluias, não ter a riqueza material, mas existe uma riqueza que é inabalável, existe uma riqueza que nada pode ser trocado na tua vida, que é a riqueza espiritual que Deus te concedeu sobre você. Aleluias! Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Então existe uma riqueza sobre a sua vida que nada no mundo pode ser trocado. Porque existe a diferença daquele que sofre porque peca. Porque aquele que sofre e passa tribulação porque peca, esse vai passar, mas está abandonado por Deus, porque está escravo do pecado. Mas aquele que passa a tribulação porque é servo de Deus, aleluia, essa tribulação ela tem propósito sobre a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então a gente não pode viver sem o sofrimento, às vezes sem o aperto de Deus, sem a tribulação. A gente necessita. Porque foi o sofrimento da vida de Jó que fez ele ser paciente, que ensinou ele a ser paciente. E o que significa paciência? Paciência significa perseverar. Então só persevera quem é espremido e apertado no estreito de Deus. Porque se não for espremido, se não for quebrado como um vaso na mão do oleiro, se não for apertado no estreito, o vaso ele afrouxa, ele recua, ele cai, ele fica frágil. Então, é Deus pisando, enquanto mais ele pisa, mais ele quebra esse vaso. Quando ele refazer esse vaso, ele vai refazer sem rachadura nenhuma. Quando ele refazer novamente esse vaso, vai ser um vaso perfeito na sua mão. Quando ele refazer esse vaso, ele não vai ser um vaso vazio para vergonha, mas vai ser um vaso para honra que transborda do azeite de Deus sobre a sua vida. Então, Deus está te pisando, Deus está te quebrando, Deus está te refazendo novamente para te encher do seu azeite. Deus está levando pessoas aqui, aleluia, para ser apaixonado da sua vontade. Não é para me envergonhar, mas é porque ele precisa me refazer, ele precisa me restaurar, ele precisa fazer tudo novamente. Aleluia, o mundo quebrou o vaso, aleluia, o diabo quebrou o vaso, ele diz: na minha mão dele refazer novamente, porque eu não aceito o vaso de rachadura, eu não aceito o vaso quebrado, eu não aceito o vaso perfeito, eu preciso quebrar e refazer novamente. Refazer novamente. Refazer novamente. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Então foi o sofrimento que Paulo foi cheio. No momento que ele foi pisado, no momento que ele foi humilhado, no momento que ele disse: nenhuma igreja, aleluia, teve misericórdia de me visitar, eu estive sozinho. Mas foi nesse momento que o céu se abria sobre a sua vida, como não se abria para mais ninguém, que o Espírito Santo descia sobre a sua vida e aprovava Paulo naquele sofrimento. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória, 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 glória seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Então, Deus precisa colocar a gente no estreito do propósito. Porque às vezes a gente diz: Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. Mas a gente não quer aceitar a forma de Deus trabalhar às vezes. Porque a forma que Deus direciona
a nossa vida diferente da nossa. Porque a gente enxerga só o agora, o presente, a gente quer trabalhar com o que a gente enxerga. Deus não está trabalhando com o seu presente, Ele já está enxergando o que vai acontecer amanhã. Ele trabalha com o teu futuro, Ele trabalha com o amanhã, com o que vai acontecer durante os próximos meses, Ele já está enxergando no que tem que trabalhar. Aleluia. Porque Israel foi um povo muito desobediente diante de Deus. O Senhor disse para Israel: eu fiz uma aliança com meu povo através de Abraão. E essa aliança que Deus fez não poderia ser quebrada. E Deus disse: enquanto vocês andarem na minha vontade, na minha direção, segundo as minhas leis, eu vou estar cuidando de vocês nesse deserto. O maná não vai faltar. Deus todos os dias fazia cair carne fresca do céu dentro do deserto para alimentar aquele povo. Mandava uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem para cobrir durante o dia. E todos os dias aquele povo via os sinais de Deus sobre a vida dele. Mas mesmo assim aquele povo não teve a paciência de esperar o tempo de Deus chegar em Canaã. E aí está o problema de muita gente. Não quer perseverar na vontade de Deus. Não quer perseverar no tempo de Deus. Não quer perseverar em esperar em Deus. E aquele povo diz: a gente está cansado. A gente quer ouvir Deus hoje, não é amanhã. E aquele povo começou a criar ídolos para procurar a sua própria vontade, a sua própria direção. Começou a ouvir a voz dos ídolos e Deus disse: esse povo é o povo meu. Ou vocês são de Deus, ou vocês são de Baal. Mas não poderá servir a dois senhores. Ou você escolhe ser exclusivo para a minha presença, ou você volta para o mundo. Mas não dá para escolher duas direções. Não dá para escolher duas vontades. Não dá para escolher a minha vontade e a vontade do seu coração. Ou é a minha vontade. Ou é a minha vontade completa sobre a sua vida, ou é a sua vontade. E aquele povo não queria ouvir a voz de Deus. Aleluia. Mas Deus tinha uma aliança com aquele povo. E aquele povo começou a pecar. Aquele povo começou a se misturar com as religiões piores daquele tempo. E aquele povo começou a esquecer de Deus. Mas mesmo aquele povo esquecendo de Deus, Deus não esqueceu daquele povo. E ele disse: a minha presença vai sair do meio desse povo. Eu vou entregar ele nas mãos dos inimigos. Eles vão passar pelo estreito da vergonha, o estreito da humilhação e o estreito do abandono. Mas não é nessa vergonha, é nesse abandono e é nesse, aleluia, sofrimento que eles vão novamente pedir socorro a mim e vão voltar para a minha vontade. Então aquele povo começou a sofrer, começou a ser humilhado. A presença de Deus saiu do meio daquele povo no deserto. Mas quando aquele povo viu, aleluias, que não tinha outro caminho fora da presença de Deus, que não tinha outro caminho fora da direção de Deus, que a vontade de Deus era a melhor vontade para a vida deles, e que a vontade deles só trouxe embaraço, aquele povo correu novamente para a presença e os pés do Senhor, porque o Senhor disse: mesmo que vocês não mereçam, mas por amor à aliança que eu fiz, que não pode ser quebrada com o meu povo, eu terei misericórdia mais uma vez e restaurarei o meu povo novamente. Aleluias. Então, da mesma forma que Deus, ele tinha uma aliança com aquele povo, Deus, ele tem uma aliança com você que não pode ser quebrada. Deus, ele tem uma aliança
com a tua família que não pode ser quebrada. Deus, Ele tem uma aliança com a tua casa. Deus, Ele tem uma aliança com o teu coração. Que mesmo que você enfraqueça, que mesmo que você corra, que mesmo que você abandone, Deus, através do estreito, Ele te resgata de volta. Ele te traz de volta. Ele te ressuscita de volta. Ele te renova de volta. Ele te restaura de volta. Porque você está aqui não é pelas suas forças. Você está aqui porque Deus, Ele tem uma aliança contigo. Aleluia. Deus, Ele tem uma aliança contigo que não pode ser quebrada. Aleluia. E a palavra aqui, que como as alianças, que como as aflições de Jesus são abundantes em nós, assim também a nossa consolação vem por meio de Jesus. Aí diz, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e a vossa salvação. Então a tribulação, ela não vem para te matar, ela vem para te consolar. Ela vem para te ensinar. Aleluia! Porque às vezes a gente acha que a bênção, a vitória, a restauração da nossa vida está fora da luta. Mas não, está dentro da luta. É dentro da luta que você vai encontrar a vitória. É dentro da luta que Deus vai te visitar. É dentro da luta que Deus, Ele vai te consolar. É dentro do aperto que você vai aprender a andar na vontade de Deus. É dentro do aperto que o Senhor, Ele te visita. É dentro da aflição, tribulação, de todo aperto que você passa, que só você sabe que Deus, Ele se manifesta na tua vida. Aleluia. Então isso significa que você não está sozinho, mas Deus está te visitando. Deus está com você. Deus está do teu lado. Quando você vai dormir, quando você vai se acordar, Deus, Ele está já ali, aleluia, preparando o teu dia, preparando a tua caminhada, preparando as tuas forças para enfrentar mais um dia todas as dificuldades. Aleluia. Então você não está só, mas o Senhor Jesus, Ele caminha com você. Porque quando você não suportar mais, é o Senhor que vai caminhar por você. Quando você não tiver forças mais, aí o Espírito Santo te enche mais uma vez para te dar força. Quando você disser, eu não aguento mais, é nesse momento que Jesus chega. É nesse momento que Deus chega e diz, é no momento mais fraco que você é mais forte. É no momento mais fraco que eu vou te usar. É no momento mais fraco que eu vou te visitar. É no momento mais fraco que você vai, aleluia, fazer a minha vontade. É no momento que você dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não acredito mais, eu não suporto mais esperar, que o Senhor Jesus vai dizer, é aí que eu te visito. É aí que eu te restauro. É aí que eu te consolo. É aí que você vai me dar alegria. É aí que você vai transportar da minha presença. É aí que você está onde eu quero, para você entender que você não depende das tuas forças, não depende de dinheiro, não depende de carro, não depende de nada, mas você depende da minha força sobre a sua vida. Eu te faço fraco para que você seja forte na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Aleluia. Então o maior propósito para entendermos porque temos que passar por tribulação é o que Paulo ensina, que somos atribulados para a nossa salvação. Aleluia. Porque há pessoas
de que ela fique numa zona de conforto. Que ela fique, aleluia, numa paz. Que tudo vá muito bem. No coração dessa pessoa vai começar a vir e a entender que ela não precisa orar tanto mais. Que ela não precisa se sacrificar mais. Que ela não precisa, aleluia, buscar como antes, orar como antes, jejuar como antes, porque está tudo muito bem. Então, se está tudo muito bem, ela vai começar a se afastar. Ele vai começar a se afastar. Vai começar a esfriar. E aí Deus precisa confrontar. E aí Deus precisa remexer essa pessoa. E aí Deus precisa despertar. Aleluia. E é através, aleluia, da luta que Deus desperta a gente espiritualmente. Não é através da vitória. Não é através de uma bênção mandada. Não é através de um bem material. Porque enquanto mais perfeito estão as coisas, mais a gente tende, aleluias, a esfriar, a acalmar, aleluias, a se sacrificar menos. E aí precisa Deus confrontar a nossa vida. Porque é no confronto de Deus que a gente se encoraja, que a gente desperta, que a gente corre para os pés do Senhor, que a gente corre para a oração. Então, Deus confronta para que a gente não se perca para Ele, para que o mundo não venha nos levar. E o maior propósito da tribulação, Paulo ensina, que é para a gente não perder a salvação. Porque muitos perderam a salvação porque foi oferecido muita coisa. Começa com pouco, começa com uma coisinha ali, outra ali, começa com uma amizade, aleluia, começa com um ambiente que não vivia antes, começa a participar em conversas que antes não estava e agora começa a estar, e aos poucos, aleluia, oferecendo coisas, essa pessoa se desvia. E muitos não estão aqui, aleluia, porque tiveram a vida folgada demais, tiveram a vida fácil demais. Foi tanta coisa oferecida do mundo para essa pessoa, foi tanta coisa material que preencheu o coração dessa pessoa, que se esvaziou de Deus, se esvaziou da presença, perdeu o temor, e com isso se desviou da presença de Deus. E às vezes quer até voltar, mas não tem força mais. E aí é por esse motivo que precisamos passar pelo vale, passar pelas aflições que Paulo passou, para que a gente não venha se perder na caminhada, para que a gente não venha perder a nossa salvação, para que, aleluia, a gente não venha esfriar espiritualmente. Precisamos ser confrontados, precisamos passar pelas aflições muitas vezes, porque Paulo, a palavra diz que todos os dias vinha um espinho na carne, aleluia, na vida de Paulo, que era para ele continuar na vontade de Deus. E esse espinho na carne fazia com que Paulo, ele perseverasse, ele não desistisse, e ele não deixasse e abandonasse a caminhada. Então, todos os dias, o diabo vinha, a palavra diz, esbobeava Paulo, aleluias, batia nele, melhor dizendo, para que ele não viesse abandonar a Deus. Glória a Deus. Então assim é na sua vida, na nossa vida. Precisamos passar por momentos difíceis para que venhamos despertar para o Espírito Santo. E não viver segundo a vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade dos homens. Porque a palavra ensina: quem vive na carne é carne,
faz as coisas da carne, anda na vontade da carne, mas quem vive na vontade do Espírito está em espírito, está em alerta, aleluia, não olha pelos olhos carnais, mas está enxergando pelos olhos espirituais. Quando ele fala pelo Espírito, quando ele anda pelo Espírito, quando ele age pelo Espírito, aleluia, quando ele toma alguma atitude é pelo Espírito, quando ele pensa é pelo Espírito. Então Deus não te chamou para andar pela carne, pelo mundo, aleluia, pelas vontades dos homens, mas Deus ele te chamou para andar segundo a vontade do Espírito Santo de Deus.